Olá a todos, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Aqui Ricardo falando, né? Estamos aqui distante hoje, eu e Michel, mais ou menos também próximos aí na jornada aí desse ano, né? E para o ano que vem também. Então vai ser o último call do ano. Está bastante satisfeito aí com o desempenho, né? De todo o trabalho que foi feito e principalmente do resultado aí dos fundos, tá? Então eu vamos alongar muito aqui, mas queria agradecer a todos aí pela presença nesse último call, né? A gente volta em janeiro, né? Lembrando que é toda terça-feira, né? Mas sempre na segunda terça-feira do mês, né? Então é terça-feira na segunda terça. Então, às 5 horas da tarde, a ideia é um call rápido, né? Falar um pouco do resultado dos fundos, né? Logo que saem as lâminas aí, a ideia é essa, né? Um pouquinho na semana seguinte, normalmente as lâminas saem no dia 1, dia 2 útil do mês subsequente, mas a gente envia todo o material e faz esse call na semana seguinte, tá? Bom, eu vou passar um pouco aqui sobre as duas estratégias principais da M8. Na sequência, já passo a bola para o Michel, para ele falar um pouco do mercado de crédito, como a gente sempre faz, e, né, dar aí algumas dicas aí. Fica à vontade para fazer as perguntas no chat também, para que a gente possa ajudar aí com dúvidas ou perguntas interessantes, tá? A gente vai acompanhando aqui no chat. Michel, só falar um oi aí, já passo a bola aqui. Tudo bem, pessoal? Bem-vindo novamente. De novo, né? Só puxando a palavra do Ricardo, aí foi um ano bastante pesado, né, para crédito, muitas mudanças de humor, mudanças de expectativa. Acho que estamos muito felizes aí com o resultado, conseguimos passar aí por essa volatilidade que é o Brasil, né? Entregar um bom resultado aí, já olhando um pouco aí para 2025. Acho que isso que vai nortear um pouco aí, depois do resultado dos fundos, o nosso bate-papo aí, qual é o nosso sentimento aí para o que está vindo, né? Tá certo. Bom, eu vou passar aqui uma apresentaçãozinha, né, que é costumeira já, então os resultados e o comparativo entre as duas estratégias, né, a estratégia que compra até 100% em cota de FDIC, que hoje a gente tem aí o Opportunities Advanced, que são da mesma linha, né, de carteira, e o Strategy. Depois a gente fala rapidamente também dos fundos de renda fixa, né, que é o Capital Plus, teve um crescimento aí interessante esses últimos 2 meses, e do Previdência, que segue muito na linha da mesma estratégia de renda fixa, com um pouquinho de FDIC, tá? Vamos lá. Opportunities, né? Opportunities segue aí com uma carteira, né, bem conservadora, vamos dizer assim, né? São 82% em cotas sêniores, tá? 14,26 em cotas mezanino, ok? E um pouco mais de caixa aí, um pouco menos de caixa do que o último mês, né? O último mês a gente estava em torno de 5%. Esse mês a gente está com 3,65, mas depois o Michel vai comentar aí qual que é a postura dele para o final do ano. A gente está subindo um pouco o caixa aí em todos os fundos, tá? O patrimônio de 723 milhões, né? Lembrando, o fundo está fechado, né, para captação. Então, obviamente, só tem resgate, né? Então, a gente, e amortização e tudo mais, a gente vem cumprindo bem aí todos os ritos aí. Liquidez da carteira, né? Que é uma somatória entre o caixa e os FDICs abertos, estamos com 39,25%. Tá? Então, uma bela, para 90 dias, né? Então, uma bela liquidez aí na nossa visão. Subordinação júnior está em 33,91, tá? E o índice de perda, né, PDD, abaixo de 3%, né, em 2,69. Lembrando, né, um detalhe importante aí para todos os investidores que começaram lá atrás com a gente, né, e seguem aí com os clientes investidos, né, ou investindo propriamente dito, a gente transformou o Opportunities agora, né? Então, essa semana, no dia 8, mais exatamente, a gente transformou ele em FIC-FDIC. Então, agora vamos ter a isenção do Come Cotas, esse diferimento para a pessoa física, né, que é muito interessante, tá? Então, no longo prazo, né, esse diferimento vai causar uma bela diferença aí no ganho líquido aí dos investidores, tá?
O fundo segue na mesma linha, né? A gente está aí com 123% do CDI, né? Com esse aumento aí em cota sênior, tá? É, com relação ao Advança, que a gente inclusive já transformou ele em FIC, aliás, no final de novembro, então a gente já está tendo diferimento de imposto, tá? O fundo cresceu bem também, estamos com patrimônio de 474 milhões, né? São 55 FDICs, tá? Contra 53 do Opportunities hoje. Com relação à liquidez até 30 dias, né, a gente está com caixa aí de 5,17. Temos um pouco mais de mezanino, né? Normalmente a gente vai tentar ficar com um pouquinho mais de mezanino do que o Opportunities, porque de fato ele tem uma taxa de administração um pouco maior, né? A gente olha ali a taxa do Opportunities era 0,97 e do Advance é 1% com 20% de performance do que exceder 100% do CDI, né? Então, naturalmente, ele rende um pouquinho menos, né? Tanto que esse mês aí, com a mudança, né, de 1%, a taxa era 0,68, foi para 1%, teve um ajuste aí na rentabilidade no mês, né? Mas fechamos bem aí, a ideia é rodar em torno de 120, 122%, estamos próximo disso. Depois o Michel pode comentar um pouquinho mais sobre isso, tá? Índice de subordinação júnior segue na mesma, né? Igual do Opportunities, por volta de 34%, e os índices de perda também bem próximos, bem abaixo de 3%, tá? Com relação ao Strategy, né, que é aquele fundo para investidor profissional, todos conhecem, a gente estava fazendo uma assembleia, inclusive, para alterar ele para FIC também e ter a isenção do Come Cotas, tá? Ele está com 123 milhões, quase 124, aliás, 30 FDICs, né, são divididos aí entre cota júnior, né, que tem 39%, 28% em mezanino e 32% em sênior. Está até um pouco mais conservador do que os últimos meses, né? E o caixa bem baixinho, né, com 1%, mas com uma liquidez aí de 26,88 até 30 dias. Lembrando, o fundo é D361, né? Então, esse fundo é bem mais tranquilo para a gente usar aí o caixa e a liquidez, tá? Perdas, o índice de perda está um pouco menor, 2,22 do que os outros fundos, e a subordinação júnior está por volta de 30,91, né? Um 2,20, né? Então ele cobra um pouco mais mesmo. E ele tem um histórico aí de aproximadamente, nesses últimos 5 anos, 17% anualizado, né, líquido para o cliente. Então, assim, é um fundo um pouco diferente, óbvio, tem a cota júnior, que nos outros fundos não tem, né? Então ele oscila um pouco mais, mas vem trabalhando bem aí, né? Bom, aqui é a carteira do Opportunities, a gente está com aproximadamente 53 fundos aí, tá? 35% em fundo aberto, fundo fechado 60,75%. É interessante aqui também, né, além das perdas, né, das PDDs, o índice 2,69, nós estamos com 3,47 de recompra, né, que são a substituição de títulos. A gente gosta de acompanhar esse número não é uma PDD, mas ela pode indicar alguma perda aí futura. Percentual de FDICs sob gestão da M8, 57%. Lembrando sempre, né, os FDICs que a gente tem maior exposição são os FDICs geridos pela M8, né? A gente tem ali hoje o Sarfat, o maior FDIC, temos o Gávea, a DGM e depois aqui o Lotus, depois já a posição de caixa, né, com 3,65 ali. O Advanced, né, também muito parecido aqui a carteira, com uma exposição um pouco menor no Sarfat, no DGM, no Gávea, tá? Abaixo ali de Precisamos 10%. mudar a apresentação, me mudou para a carteira da Advancer. Agora mudou. Agora mudou? Tá bom, obrigado. Aqui a gente tem um pouquinho mais de fundo aberto hoje, né? Porque é um fundo que está aberto, né? O Opportunity está fechado. A gente tem um pouquinho mais de fundo aberto e um pouquinho mais de soberano, né? A Júnior continua igual, a Recompra também é igual, a mesma carteira, né? De crédito. E a gente tem um pouco mais de FDIC sob gestão M8 aqui, né? No Opportunity a gente está com 68, aqui a gente está com 73%. Ah, mas sempre, né? Pulverização, né? Aqui essa carteira continua igual, como todos já sabem, 6 mil empresas tomadores de crédito e 180 mil sacados, né? Os pagadores dos boletos. Esse número não mudou muito, tá? Nem o número de originadores, né? Como todos sabem, aí, a gente preza aí por ter bons originadores, aprovar bons originadores. Está com 15 originadores hoje,
e a tendência é a gente desenvolver um pouco mais e contratar aí de 2 a 3 originadores por ano, como é a nossa média mesmo, né? Então, para 2015, 2025, a gente deve ter aí por volta de mais uns 2, 3 originadores para trazerem novos ativos aí para essa carteira, tá? O Strategy, né? O Strategy está com fundo aberto aí 25%, fundo fechado 73%, né? Ele é um D360, subordinação júnior quase 31%, e obviamente FDIC sob gestão M8 tem 91%, porque, lembrando, FDIC, né, os FICs de FDIC da M8, a gente só compra a cota mezanino e júnior que for sob gestão da M8, se estiver sob gestão da M8. Tá? Pulando aqui rapidamente também para a área de renda fixa, tá? A gente tem o Capital Plus, hoje está com essa parte aqui do gráfico Pizza aqui de 38,88, são os FDICs, né? Aqui lembrando, cota sêniors e FDICs abertos, que paga até D30, por isso que o resgate dele é D32, a gente queria uma carteira bem líquida. E o restante, caixa hoje realmente um pouco mais elevado, né? Título público e fundo DI tem 32%, 33%, tá? E a parte de letra financeira e debêntures. Tá? A gente já vai abrir a carteira aqui rapidamente. É um fundo com 10 e esse fundo aqui teve uma captação bem interessante nos últimos 2 meses, né? Então, trabalhando bem com alguns investidores aí que trouxeram vários clientes para esse fundo. Então, o fundo teve uma roupagem diferente aí no final do ano e a gente acredita que tem um belo potencial, né? Não é um fundo que a gente quer que ele oscile muito, então ele sempre vai estar aí entre seus 105, 115% do CDI, né? 120 às vezes, desde o início ele é 120, mas a ideia dele sempre foi rodar aí entre 105 e 115. Não é um fundo para dar uma na renda fixa, principalmente, a gente quer conforto. Nosso investidor, pelo menos, o mandato desse fundo sempre foi esse. Tá? Na Previdência, tá? Que também um pouco, né, mais, deve ser um pouco mais conservador, até porque é um fundo D9, a gente está com 257 milhões, tá? A gente tem a carteira, né, do fundo Master, né, que é o FIFE, com quase 25% em cota de FDIC, sênior e aberto, no mesmo modelo do Capital Plus. É um pouco mais de caixa, realmente, a gente está com mais de 40% em caixa, né? O yield dos FDICs ali já ajuda bastante ali, né? As cotas a CDI mais 3, 3,5 já ajuda bastante ao carrego desse fundo. E a gente também, né? Não quer, né? Hoje os prêmios estão muito apertados, a gente já vai comentar um pouco mais disso. Então, a gente está esperando, né? Caso venha algum movimento aí mais abrupto ou mais de longo prazo, né? O Brasil está com um cenário um pouco desafiador. A gente acredita que pode ter uma mudança aí nas taxas, nas remunerações aí de CDI+, principalmente que a carteira desses dois fundos é em CDI+, tá? A maior parte. Tem alguma coisa de PCA, mas bem pouco, tá? Mas o nosso foco é CDI+, e acompanhar o CDI e com papéis bem curtos, tá? Que é a carteira do Capital Plus, né? A gente sempre focado aí nos setores aí que a gente gosta, né? Que vocês já conhecem, energia elétrica, saneamento, logística, transporte, né? Telecom e mineração e siderurgia. E, obviamente, os bancos, né? Hoje a gente está com a posição um pouquinho maior em BTG, BNB, que é um case aí, banco, né? Um banco mais público, Banco do Brasil, ABC, e os principais papéis ali, Copel, Vamos, BRK, Ageia, né? Então, os segmentos que a gente gosta, né? Passando para a carteira da Previdência, né? Também sempre conservadora aí, são papéis parecidos, né? Copel está lá em primeiro lugar, né? Vamos também ali. Aqui a gente ainda não tem o BTG, que a gente acabou fazendo uma posição no Capital Plus, mas temos o BNB, ABC, né? BB, Banco do Brasil, tá? E a pulverização aqui, óbvio, vocês virem ali, é um pouco mais de caixa, né? Mas o fundo entregando aí seus 105% do CDI. Era isso, Michel. Pô, passo a bola para você, para a gente, né, falar um pouco mais de mercado aí, e eu vou acompanhando as perguntas aqui, passando para você também. Obrigado, Ricardo. Bom, pessoal, o que eu tenho para falar hoje, né? É o último call do ano, né? O ano terminando aí com bastante incerteza, porque a gente vai ter aí no ano que vem, né? Mas fazendo um pouco de uma retrospectiva aí do mercado esse ano, né? A gente fechou principalmente em crédito, né? A gente fechou o ano passado
acreditando que a gente já está, nesse momento aqui de 2024, pensando numa taxa de juros abaixo de 2 dígitos. Para crédito, o ano passado fechou muito forte, esse ano começou muito forte, né? E até eu, acompanhando o dia a dia, principalmente da microeconomia no mercado de pequena e média empresa, né? Entendendo que esse ano ia ser fantástico. Bom, chegamos no meio do ano, a coisa desandou, né? Mas eu acho que é isso, né? A gente conseguiu passar por essa turbulência toda do ano ileso, né? Eu acho que o conservadorismo aqui da M8 e a forma como a gente olha para dentro dos créditos ajudou bastante nesse aspecto, né? Sempre entendendo aí o crédito como trabalhando um prazo um pouco mais curto, trabalhando ativos menos voláteis, trabalhando com caixa um pouco mais alto. Isso ajudou a gente aí a passar aí pelo solavanco do mercado, tá? Vou passar um pouco aqui dos índices dos FDICs, né? E do que aconteceu com os FDICs nesse ano, um pouco do nosso posicionamento e o que a gente espera daqui para frente, tá? Bom, a taxa média, né, das operações dos FDICs que a gente analisa aqui, que são praticamente os que a gente investe, está em torno de 2,40 ao mês. A gente entende o aumento da curva de juros, mas a forte liquidez para crédito, né, que a gente está vivenciando aí, fundos multimercado montando book de crédito, gestora de renda variável montando book de crédito, obviamente para buscar esse prêmio que realmente está muito bom, né? A gente vê uma liquidez muito forte indo para o setor de pequena e média empresa, o que acaba não deixando os FDICs repassarem as taxas, né? Mas, mesmo assim, a taxa média de operação ela não caiu, tá? A gente está conseguindo manter essa taxa a uma média de 2,40% ao mês, tá? O que dá uma gordura muito legal na questão da cota subordinada júnior, principalmente porque a alavancagem desses FDICs, das cotas sêniores, também está saindo cara, né? Elas são CDI+, né? E a gente lembra que os FDICs operam na taxa pré-curtinha, né? Com prazo muito curto. Então, quando a taxa de juros sobe e a cota sênior é comprada pelo investidor a CDI, mas o spread dessa turma cai. Mas o pessoal não está reclamando, tá? A gente está com uma média de retorno da Júnior, né, nesse último mês foi de 2,73, tá? Então, assim, mesmo assim, a gente está vendo aí as cotas trabalhando num nível muito bom, mesmo com esse mercado aí de juro alto, tá? O caixa a 8%, tá? À medida que a taxa média se manteve, o caixa caiu, né? Isso é por causa da sazonalidade, né? Agora, esse último mês do ano, novembro, dezembro, esses últimos 2 meses do ano são meses mais fortes, até para suportar a pequena e média empresa que fornece produtos para Black Friday, que fornece os produtos aí para as lojas e supermercados e etc. Na questão do final do ano, das festas do final do ano, o movimento sempre é mais forte, tá? Então, o caixa tende a cair um pouco mesmo, e dentro da sazonalidade, de janeiro e fevereiro, esses caixas sobem. Tá? A subordinação júnior caiu um pouco, tá? De 34,40 mais ou menos do último call para 33,91. Nada de preocupante, é uma queda normal, é uma queda super pequena, marginal, tá? Em relação a algumas PDDs pontuais, algumas perdas pontuais que alguns FDICs têm, mas nada preocupante. O índice de subordinação ainda é bastante alto. Lembrando que o que a gente trabalha aqui é manter essa média sempre acima de 30%. Tá? As perdas elas se mantiveram, tá? Em torno aí de 2,69%. Tá? Ou seja, um índice extremamente saudável, mesmo com esse monte de recuperações judiciais que a gente tem acompanhado e as inadimplências subindo, como a gente lê no jornal, mas a gente precisa lembrar que esse índice ele não é feito da perda pura do crédito, né? É o efeito cheque especial que a gente fala, né? O spread da carteira ativa que está pagando, ele acaba suportando o índice de perda. Então, se a gente está
numa manutenção de 2,69, significa que a nossa carteira está muito sadia. Tá? E a gente consegue comprovar isso pela liquidez dos ativos dos FDICs que são as duplicadas. A gente está com uma média hoje de carteira de liquidez acima de 95% dentro dos FDICs. O que significa isso? Que dos 180 mil sacados que tem os boletos dentro dos FDICs, né, que é o estoque dos FDICs, 95% disso paga pontualmente o boleto. Tá? Então, a gente está relativamente, não, a gente está muito tranquilo em relação à qualidade de crédito dos FDICs que a gente investe. Tá? As recompras, que é um índice que a gente olha, que é um índice de risco, que é quando uma duplicata não paga e o FDIC acaba trocando, né, o cedente acaba trocando essa duplicata, ele subiu um pouquinho, foi para um índice de 3,47, mas foram algumas operações pontuais também de alguns FDICs, em que foram feitos acordos para pagamento aí com um prazo um pouco mais longo, e está tudo correndo super bem. Tá? Então, esse índice tende a cair aí para próximo dos 3% no final do ano. Tá? O prazo médio dos recebíveis está em 44 dias, né? Tirando aqueles FDICs, alguns FDICs que têm algumas operações um pouco mais estruturadas, o prazo médio das duplicatas voltou para 44 dias, o que antes era 50. Tá? Muito disso por conta do giro de final de ano, que ele é um giro mais forte, mas também por conta de trazer um pouco menos de prazo, um pouco menos de risco para a carteira num ambiente onde a gente viu uma turbulência muito grande aí em relação à taxa de juros, ao que vai acontecer e etc. Tá? Então, assim, esses resultados mostram que a carteira da M8, que é a carteira investida da M8, continua bastante conservadora. Né? A gente entende aqui, já entrando um pouco no posicionamento, né? Que não é hora de pisar num acelerador, não é hora de pisar em fundos, né, de investir em fundos que tenham um risco mais elevado e sim trabalhar com quem é mais pé no chão. Às vezes isso acaba entregando um pouco da rentabilidade, inclusive também um dos motivos do Advance de hoje, não só a questão da taxa, mas a questão de risco-retorno dos ativos investidos trouxe essa rentabilidade um pouquinho para baixo, né? Mas um aumento de liquidez, um aumento de caixa versus um aumento de FDICs mais conservadores, ou seja, que a cota sênior tem uma remuneração um pouco menor, a gente acha bastante prudente hoje. Tá? Por que isso? Porque a gente não tem certeza do que está vindo para o ano que vem. Né? Todo mundo aqui está comprado, eu acho que está meio que dado que a taxa de juros ela vai continuar subindo, a gente está vendo aí apontando para 25%, aí acima de 15%, e isso realmente pode causar uma turbulência no mercado de pequenas e médias empresas em relação aos FDICs. Então, quando a gente vai trabalhar um pouco as cotas agora, a gente prefere até trazer um pouco a rentabilidade para baixo, mas trabalhar aqueles FDICs que são mais líquidos, trabalhar aqueles FDICs que são mais pulverizados, que têm uma subordinação mais alta, e, obviamente, que o prêmio do risco do crédito das cotas sêniores desse tipo de ativo é um pouco mais baixo. Tá? De novo, o que a gente sempre fala para todo mundo, a gente não olha ranking, a gente não é a casa que vai entregar maior rentabilidade, a gente nem busca isso. A gente é uma casa que a gente busca um retorno no longo prazo, sem solavancos e sem sustos. Né? Então, a nossa posição hoje ela é extremamente conservadora dentro desse mercado, tanto do mercado de FDICs quanto do mercado high grade, tá? Trazendo caixa, elevando mais o caixa por alguma questão sistêmica que possa vir a gerar um aumento no fluxo de resgate. Então, a gente não quer se desfazer de posição, nossas posições são muito boas, então sobe um pouco o caixa para dar uma tranquilidade aí para ver o que vem pela frente. Tá? Em relação ao mercado de FDICs, por mais que o mercado de crédito em si na ponta a gente veja que possa existir uma piora, mas o mercado de FDICs é um mercado que aí a gente vê a resiliência desse mercado. Né? São nesses momentos de crise, né? Isso a gente consegue entender até pelo passado, lá no governo Dilma, foi um desses FDICs mais cresceram e mais ganharam dinheiro. Por quê?
nesses momentos de crise, onde você tem uma incerteza, né, fiscal, onde você tem uma incerteza de taxa de juros, é onde os bancos tiram o pé. Quando os bancos tiram o pé, os FDICs que trabalham no hot money, o dinheiro de curto prazo das empresas, o capital de giro, acaba crescendo muito, né? Então, e esse é um momento em que, se a empresa não tem o crédito no banco, ele precisa pegar esse dinheiro com urgência no FDIC, é onde o FDIC atua com uma taxa melhor e em empresas melhores que geralmente os FDICs não acessavam, né? Então, assim, a gente está otimista para o mercado de FDICs. Eu acho que ano que vem o mercado de FDICs vai crescer bastante, né? Acho que as cotas subordinadas aí tendem a ter um retorno muito bom, pelo menos consistente ao que tem hoje, né? E a gente tem aí, o legal é que a gente tem uma subordinação muito boa e uma gordura de spread para eventuais momentos de PDDs em si, ou recuperações judiciais, as cotas subordinadas aguentem os trancos, aí amorteçam essas perdas, tá? Então, por mais que da parte econômica, da parte de crédito, single name, etc., a gente esteja aqui um pouco mais receoso, né? Mas para a ponta dos FDICs multicedente e multisacado pulverizados, que é onde a gente gosta, onde a gente é especialista, a perspectiva aí eu vejo como uma perspectiva muito boa e muitas oportunidades, tá? Tanto é que a gente aqui está montando novos FDICs, né? Relacionados a esse mercado, né? Já esperando aí essa boa retomada aí das operações no período pós-férias, tá? Bom, Michel, sobre a parte aí de renda fixa, né, que eu comentei ali que a gente podia falar um pouco mais. A gente está com caixa muito alto aí ultimamente, né, nos últimos 2, 3 meses. A gente vem acompanhando isso nos pares aí, nas outras gestoras também, né? Será que está todo mundo esperando algum movimento, né, de mudança aí das taxas, dos prêmios, principalmente das empresas grandes aí, high grade? assim, uma hora, Ricardo, a gente vai ver uma abertura das taxas, mas eu não acho mais que é a turma esperando essa abertura ou aparecer muita oportunidade. Eu acho que é mais assim, não vale a pena a gente pegar o caixa de hoje, né, e entrar num prêmio de crédito que está sendo proposto hoje pela empresa, tá? A gente estava conversando aqui hoje, né, na mesa, apareceu uma letra subordinada nova de um banco médio. E, pô, para 2027, foi colocada a CDI mais 0,80. 0,30? 0,80. 0,80. A CDI mais 0,80, ele não paga o custo de administração do fundo. Não dá para tomar um risco de crédito, a CDI mais 0,80, numa letra subordinada, que é a mais volátil, em detrimento à rentabilidade do fundo. Ainda mais, por exemplo, a gente aqui que tem o conhecimento, tem uma posição mais alta, principalmente no Capital Plus, a gente tem 40% em 22 cotas sêniores de FDICs abertos. Se eu tenho esse prêmio de crédito vindo dos FDICs, a gente não tem por que se desfazer de caixa para tomar um prêmio de crédito e tomar um risco de mercado de uma volatilidade numa curva que ela tende a abrir. A gente abriu esse mês, já abriu um pouco a curva, agora vem esse período de férias, acho que agora, daqui até o final do ano, a gente não deve ter surpresas, mas vamos lembrar, Light Americanas vieram no começo do ano. A perspectiva do empresário de high grade, de onde você pode ter um solavanco em relação à abertura de taxa, não vai ser no final do ano, vai ser no começo do ano. Ainda mais depois que a gente passar por essa nova rodada do cupom e a sinalização do aumento na taxa de juros. Então, assim, a questão do caixa é proteção. Hoje, nossas carteiras de renda fixa aqui estão com prazo super curto, justamente para a gente não ter os ativos, são ativos com baixíssimo risco de crédito, são ativos com uma análise que a gente faz muito pesada em relação à governança, em relação à própria parte de projeção de fluxo financeiro das empresas, a própria parte de patrimônio, que é para a hora que vier a abertura, para não chacoalhar tanto. Chacoalhar vai, tá? A volatilidade, ela está aí, ela existe e vai acontecer.
mas a gente tende a buscar uma volatilidade menor, trabalhando com menor risco de crédito, porque a gente está amparado pelos FDICs. Agora, sair do caixa para entrar nas taxas que a gente está vendo hoje aí, não vale a pena. Não faz sentido. Não Tá faz bom. sentido nenhum. Ah, você vai buscar agora uma rentabilidade um pouco mais alta? No começo do ano, com essa incerteza toda, acontece algum evento que traga uma abertura da curva, das taxas? Pô, você acabou de entregar rentabilidade para ir buscar quanto? 5% do CDI a mais na sua carteira? Não vale a pena. Pô, gente, vamos lá. O CDI está indo agora para 12 e pouco, né? Se confirmar aqui que o mercado está comprando, né? O CDI está indo para 12 e pouco. Eu vou trabalhar risco governo a 12 e pouco, eu vou trabalhar risco de crédito privado a 13. Não vale a pena. O governo está me pagando uma taxa muito boa, entendeu? Então, a cabeça da gestão aqui da M8 justamente traz as carteiras para uma posição de baixo risco, tá? Então, é um pouco disso, tá? Deixa eu aproveitar aqui e passar uma. Eu acho que tem mais algum ponto para você passar aí? Ou... Não, eu só acho assim, um pouco da perspectiva, Ricardo, do que a gente enxerga para 25, né? Gente, 25, o prêmio de crédito vai continuar muito amassado, tá? As taxas de juros altas, a turma está vindo toda para crédito, o fluxo vai continuar, significa que o risco vai cada vez aumentar mais, tá? A Dinheiro no quanti... caixa é risco na mão, né? Oi? Dinheiro no caixa, o risco no crédito é maior. É isso. Assim, quem não tiver paciência e sair tomando ativo de crédito, em vez de ter a paciência, esperar pela oportunidade, pelo momento certo, né? De novo, o bom gestor de crédito é aquele que tem paciência. Muito dinheiro em caixa e pressão de alocação para pegar 5, 10% do CDI a mais, não vale a pena. Você está tomando um risco totalmente desnecessário. Lembrando, quem trabalha com crédito não pode pensar no curtíssimo prazo. O crédito não é 100 metros. O crédito, ele é para você pensar de longo prazo. E a primeira coisa do crédito que o bom gestor de crédito tem que entender eu não quero ficar rico no curto prazo com o crédito. Eu não quero olhar e ganhar na taxa do crédito. O principal do crédito é eu ter um prêmio que seja condizente com o risco desse dinheiro não voltar para mim. O mais importante é o dinheiro voltar. Então, essa é a cabeça e essa é a análise que a gente tem aqui hoje, tá, Ricardo? É um negócio bastante conservador, tá? Olhando muito justamente para governança, para os alicerces das empresas, para os fluxos de caixa, para a condição de refinanciamento, condição de pagamento das dívidas, para a hora que tiver a volatilidade, pelo menos a gente não está preocupado em, este cara aqui não vai me devolver o dinheiro ou vai pedir uma recuperação judicial e a gente vai entrar naquelas discussões malucas que a gente está vendo. Então, a ideia não, na verdade, assim, a posição não vamos reduzir caixa nesse momento. A gente prefere deixar de entregar aquela rentabilidade de 120%, entregando seus 105 a 110, mas com segurança e tranquilidade. Tá? Então, a cabeça tá mais ou menos nisso. Tá ótimo. Tive aqui um comentário aqui do Bernardo, aqui também, como tem sido o processo de alteração dos fundos junto à administradora e à CVM. Notei que a CVM parou de atualizar as cotas do Advance no site. Esse é um problema aí, né, que a CVM preparou toda a norma, né, 175, todas as mudanças, né, depois veio a lei da isenção, que foi a 14754, porém eles esqueceram um pouco do sistema, né, e não é só o administrador ele não consegue subir isso no site da CVM. Então, assim, a gente está trabalhando junto com a Ambima para tentar, né, ajudar isso de alguma forma, mas em contrapartida, né, como um backup aí momentâneo, a gente está enviando essas cotas diariamente para quem, né, é investidor e quem acompanha isso. E está Então, no Bernardo, site, já né? passei seu contato. Está no nosso site também.
né? É até mais fácil olhar no site às vezes, né? Mas a gente tem um envio diário aqui também, a gente vai te incluir aqui, tá? Se mais alguém Deixa, precisar, é só avisar aqui no chat. deixa eu só colocar um pouco, Ricardo, dessa situação, tá? Eu acho que o pessoal não está acostumado muito a trabalhar com o FDIC, né? Um negócio relativamente novo. O FDIC anteriormente, né? O Credit Opportunity do Advanced, eles eram FIC-FIM, eles trabalhavam com a instrução CVM 555, tá? Os FDICs, crédito estruturado, eles têm uma estrutura diferente, eles tinham uma norma própria, que era a 356, tá? A partir do momento que você juntou dentro da 175 os fundos, tá? A CVM ela está trazendo, porque a instrução CVM 356, o modelo de estrutura formal do FDIC era totalmente diferente do que é um fundo multimercado, um fundo de renda fixa, tá? Então, a CVM está justamente nesse momento de colocar tudo embaixo da 175, sendo que os FDICs eles são regidos pela 175, pelo anexo normativo 2. Então, daqui a pouco a gente vai ter isso, já estão trabalhando. Enquanto isso, é o que o Ricardo falou. Quem precisar, a gente está mandando a cota ela está disponível no site, está super tranquilo. Não tem nada de errado, é uma questão sistêmica da CVM, tá? Então, inclusive que sistemas, por exemplo, como o Galgo, etc., não estão conseguindo pegar porque ela não é divulgada na CVM. Agora, a cota do FDIC, para quem não tiver problema, ela é divulgada na Ambima, tá? Na Ambima ela já está sendo divulgada diariamente. Então, se alguém fala, pô, mas o gestor mandando, etc., eu quero pegar direto lá, na Ambima ela está sendo divulgada, tá? É isso, pessoal. Mais alguma pergunta aí no chat? E, Michel, como que você tá vendo, né, esse mercado de FDIC mais amplo, né? Vamos pensar que a gente tem aí, né, hoje várias classes de FDICs, tá? Tem FDIC consignado, né, que teoricamente tem subordinação menor, né? Tem FDIC de solar, também vem com subordinação menor do que o normal, né? A gente está falando normal porque a gente trabalha com os 30%, acima de 30%, né, de subordinação. Qual a sua opinião e o que você acha que isso pode acarretar no mercado caso, né, tenha algum problema, se ou, né, que não tenha problema, mas qual é o tipo de medida é interessante para a gente, para quem é alocador, inclusive, analisar nesse tipo de fundo, né? Porque aqui a gente já fala dos nossos, né? Eu acho que aqui é mais até uma coisa, talvez, como a gente conhece um pouco mais, a gente tentar trazer um lado mais educativo aqui, né? Mas assim, o que que você olharia como gestor, né, para essas outras classes de FDIC que poderiam trazer algum, né, benefício? Porque às vezes tem cotas que são, né, CDI mais 4,5, que acaba atraindo um pouco mais, né? O nosso é mais reduzido, é 3,5, porque de fato, né, tem um perfil de risco um pouco menor, a subordinação mais alta, né? O que que você enxerga aí nesse cenário e o que que você faria aí? Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que, assim, voltando um pouco, né? Eu acho que o ano que vem, com essa incerteza toda e com a questão dos juros para cima, vai ser um ano muito duro para a crédito. Então, essa tua pergunta, ela é bem legal porque ela cabe bem nesse cenário, tá? É, vamos lá. A gente tem vários modelos de crédito. Não é porque o FDIC, não é porque você tem várias casas que têm carteiras de investimento em FDICs e que a coisa é toda igual. Eu acho que o primeiro ponto vai investir em crédito, entenda e saiba qual é o risco de crédito envolvido e se está condizente com o prêmio que está sendo pago. Tá? Por exemplo, a gente aqui conhece muito o excedente multisacado, a gente tem o nosso modelo, eu acho que vocês já conhecem, a gente quer trabalhar com mais segurança e a gente pisa aonde a gente mais conhece. Né? Agora, por exemplo, o FDIC de consignado, ele é um FDIC ruim? Ele não é um FDIC ruim. Tá? Mas o que eu vejo hoje é a coisa sendo vendida como é um fundo que não tem PDD,
é um fundo que não tem risco de não pagamento, não tem. Assim, para mim, tudo que eu invisto em crédito, mesmo sendo um consignado, mesmo sendo um FIAG, ele tem risco de crédito. Né? A gente estava olhando até, né, a parte de high grades em bancos que têm carteira de consignado. A carteira de consignado desses bancos tem mais do que 3% em média de perda. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com crédito consignado e, inclusive, o meu trabalho era montar as estratégias de recuperação de consignados vencidos. Né? Então, se ele vai te pagar um prêmio de crédito, mas se você tem uma subordinação baixa, de 5% de subordinação júnior, se ele chegar a bater dentro do índice de PDD de um banco que trabalha com consignado, por exemplo, o BMG, né, você vai ter um evento de avaliação no FDIC, você vai ter uma dor de cabeça. Então, antes de se investir no crédito, por exemplo, um FDIC de uma empresa, que é um FDIC single name, né? A gente gosta de single name de trabalhar com a conta high grade, né? Por que isso? Porque é onde eu vou ter a governança na empresa tomadora do crédito, onde eu tenho a abertura de dados na empresa tomadora do crédito. Quando eu vou trabalhar no FDIC de uma empresa, né, principalmente de uma empresa média, a gente não conhece a governança de quem está tomando esse dinheiro do FDIC. A gente não sabe qual é o risco que está envolvido ali e se o prêmio de crédito está bem pago para isso. Né? E o que vai acontecer com o dinheiro do FDIC quando ele chegar lá na empresa? Então, tem que entender o risco de crédito. A gente aqui tem uma cabeça, Ricardo, que eu costumo falar para todo mundo aqui quando a gente tem as reuniões, né? Que a gente gosta muito do setor financeiro e dos FDICs financeiros, que são os FDICs aí das factories, muito cedente, muito sacado. Por quê? Porque essa turma gosta de ganhar dinheiro com crédito. O histórico deles é ganhar dinheiro com crédito. Né? A nossa ideia aqui não é investir num FDIC que seja para fomentar uma empresa, para fomentar um business. Né? Inclusive, a gente já travou aqui a estruturação de um FDIC, que era que o dono da cota subordinada, que ia ser o empresário, e a própria empresa falaram: a gente não quer ganhar dinheiro com crédito. Eu quero ter o FDIC para ter capital para fomentar as vendas do meu negócio. Pô, se ele não quer ganhar dinheiro com crédito, eu que trabalho para os nossos investidores, para eles ganharem dinheiro com crédito, eu vou investir num negócio desse? Como é que o meu investidor quer ganhar dinheiro, confia na gente para a gente ganhar dinheiro com crédito? Como é que eu vou investir em um FDIC que o cara que está na cota subordinada originando crédito não quer ganhar dinheiro com crédito? Não faz, na minha cabeça, o menor sentido. Então, o que a gente olha e o que a gente sempre está buscando? O alinhamento de interesse. Não só o alinhamento de interesse na estrutura de capital, mas o alinhamento de interesse da intenção do resultado daquele fundo, do resultado daquele FDIC. O que o dono daquela cota subordinada, que é o garantidor, né, entre aspas, aí, o garantidor das cotas superiores, que são as mezaninos e as sêniores, pretende montando aquela estrutura? Se é ganhar dinheiro com crédito, nossos interesses estão alinhados. Se é fomentar uma empresa que eu não consigo chegar até ver a governança dessa empresa onde está, para mim já não está alinhado. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o modelo de FDIC que é investido. Tá? Eu venho de crédito de banco. Né? E os bancos que eu trabalhei, por mais que eles fossem grandes, fossem médios, né? Você tem áreas dentro do banco, uma área especialista no imobiliário, uma área especialista no agro, uma área especialista em crédito pulverizado de pequena e média empresa, uma área especializada em large corporate. Por que se o banco que trabalha com crédito e ganha dinheiro com crédito entende a diferença dessas áreas, por que a gente aqui que vai investir em FDIC, que vai investir em crédito, tem que pensar diferente? Então, aquilo que a gente fala nas reuniões. A gente tem comitês em dias separados aqui de high grade e de FDICs, justamente para não misturar. As equipes de análise aqui, elas são separadas, são especialistas em crédito large corporate, fazendo a parte de avaliação dos high grades, num comitê separado, e especialistas em FDICs e pequenas em crédito para pequena e média empresa, olhando a parte dos FDICs.
São dois créditos completamente diferentes. A avaliação ela tem que ser tida como diferente, né? Então, porque senão você acaba se perdendo, né? Então, assim, o que eu digo para o ano que vem? O ano que vem vai ser um ano duro para crédito. Vai ser um ano difícil, tá? Essas taxas altas, esse ano a gente deve bater recorde de novo em RJ, óbvio, porque o número de RJs do ano passado, de 2023, ele foi quebrado já em outubro, né? Esse ano a gente já vai bater recorde de RJ de novo. E assim, o ano que vem vai ser pior, porque com a taxa aumentando, o pessoal que já estava com a água quase cobrindo o nariz esse ano, o ano que vem não vai aguentar. Então, assim, você tem que trabalhar muito bem o crédito, tomar muito cuidado com empresas médias, com esses CRIs de construtora média, etc. Porque a conta é simples, tá? Se você vai trabalhar hoje um crédito que paga um CDI mais 8, que paga um CDI mais 9, se a taxa de juros bater 15, quantas empresas a gente conhece que tem margem financeira para pagar um empréstimo a 23% ao ano? O cara vai trabalhar para pagar banco, não é muito mais fácil o cara pedir uma RJ, renegociar isso, ter 180 dias, que é o prazo da RJ, para não pagar ninguém e fazer caixa, daqui a 180 dias ver se a postura da curva de juros está melhor, tipo, porque aqui no Brasil cada mês ela muda, né? E aí começa a renegociar para pagar em 60 vezes com uma taxa muito mais baixa no mercante. Como empresário, né? Assim, você não consegue falar para o empresário não faz isso, porque realmente a diferença é muito grande. 23% ao ano de despesa financeira num balanço da empresa, cara, quantas famílias dependem dele lá? Ele prefere levantar a mão, chamar uma recuperação judicial e ver essa renegociação para frente. Então, no ano que vem, muito cuidado com estruturas de FDICs diferentes, muito cuidado com os mercados que vocês vão investir, e o melhor de tudo é saber entender como gestores, de novo, tá? Não é porque você tem um gestor que investe em FDICs de empresas, em FDICs que esse gestor é ruim. Talvez esse gestor ele saiba analisar uma coisa que a gente aqui não sabe. Mas o papel de vocês, eu acho que como investidores e como representante dos investidores, ele é muito mais de conhecimento em cima do gestor dos fundos que vocês estão alocando, para saber até onde ele entende qual é o tipo de risco de crédito que ele está tomando e se o prêmio está sendo, e se o prêmio de crédito está sendo bem pago. Acho que é isso, né? Acho que é. Acho que pô, passamos até um pouquinho mais do tempo aí, como era o último do ano, né, para aproveitar. Então, poxa, eu queria agradecer aí a todos pela presença até o último minuto aqui e muito satisfeitos aí em tê-los aí como clientes, saber que a gente, né, zela ao máximo pelos ativos que a gente controla, que a gente gere. Então, a gente precisa passar essa confiança para vocês, né, de uma certa forma. Espero que os calls ajudem, né? Óbvio, esses calls de resultado aqui com mais gente, um pouco mais, não tem um bate-bola ali entre, né, entre nós e vocês, mas a gente gosta de fazer o one-on-one aí, né, como a gente fala, e o ano que vem a gente pretende fazer mais, então também, quando vocês sentirem necessidade, chamem a gente, né? Tô eu, Sabrina, Michel, Karina, está super à disposição. Não, o Michel deixa um pouco a parte aí para ele cuidar um pouquinho do dia a dia dele, que é pesado, mas eu, a Karina, a Sabrina estamos à disposição, sempre para agendar e a gente traz o Michel junto também. Eu, o Gabriel Magog, que está sempre aqui com a gente, né? Braço direito aí do Michel, na parte de gestão. O Éder está aqui na reunião também. O Éder é o nosso xerife do crédito, aí, vamos dizer assim, né? Vai buscar o dinheiro às vezes quando precisa. A Aline também ali fazendo parte do time mais recente, mas, poxa, trazendo um belo valor aí para o time. E queria agradecer a todos aí pela presença, todo mundo da M8 também, Michel. Então, sou super satisfeito aí com esse último call e feliz aí que acho que entregamos bons resultados. Obrigado a todos aí, Michel. Passa a Boas bola aí festas, para pessoal. Obrigado. Vamos para o Valeu, ano que gente. vem.
Muito obrigado aí pelas mensagens. Valeu.